prezado candidato. Vamos dar início aí à nossa aula de Direito Administrativo. Vamos comentar e explicar para os senhores hoje o conteúdo do caput do artigo 37, os princípios básicos da administração pública, perfeito? Nós vamos passar pelos 5 princípios básicos que compõem o nosso edital. Vamos falar do famoso princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também da eficiência, perfeito? Primeira coisa que o senhor tem que saber em relação a esse princípio: leitura obrigatória e memorização do artigo 37. Acompanhe na sua tela o conteúdo do nosso artigo 37. Dá uma olhadinha aí. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também aos outros, mas esse parte restante não é objeto de estudo. Primeira coisa que eu chamo a atenção dos senhores, preste atenção no que está em azul aí na sua tela. A administração pública, acompanhe, seja ela administração direta ou seja ela administração indireta, de qualquer um dos poderes. Nós vamos falar já quais são os 3 poderes, mas o senhor não esqueça, esfera da União, esfera de todos os estados, esfera do Distrito Federal e também os municípios. Todos eles têm que, necessariamente, observar os princípios básicos da administração pública. Perfeito? Agora, quando nós falamos em poderes, o senhor deve lembrar que, no nosso Estado Democrático de Direito, chamado Brasil, por força da nossa Constituição Federal, nós temos 3 poderes autônomos e independentes entre si. O primeiro princípio, o primeiro poder, poder executivo. Segundo poder, poder legislativo. Terceiro poder, poder judiciário. O primeiro poder, poder executivo. Ele está presente na esfera federal, na esfera dos estados, dos municípios e também no Distrito Federal. O executivo é o responsável por executar as previsões legais. Ele executa as normas de direito. O poder legislativo é aquele poder responsável por elaborar as leis. Ele cria as leis para ser aplicada e para ser observada por toda a sociedade. O legislativo, esfera federal, chama-se Congresso Nacional, 2 casas, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Na esfera dos estados, assembleias legislativas, os nossos deputados estaduais. E na esfera dos municípios, também temos as câmaras municipais e no Distrito Federal também tem o legislativo, que tem a mesma função. Então, todas as partes do legislativo também seguem a figura dos nossos princípios previstos na Constituição, no artigo 37. O judiciário. O judiciário, ele só está presente na esfera federal e também está presente na esfera dos estados. Não existe judiciário no município. Então, o judiciário também deve observar o conteúdo do artigo 37. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha essa questão. Só para o senhor ver. Dá uma olhadinha nessa questão. Vamos acompanhar. Essa primeira parte do nosso artigo 37, volta e meia ela aparece na sua prova. Professor, como aparece? 70 a 80% das questões são cópias do texto da lei. Acompanhe comigo aí a leitura. Os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência devem ser obedecidos, pela administração pública. Perfeito. A. Direta e indireta de qualquer dos poderes da União, mas não dos estados e dos municípios, que poderão dispor sobre matéria diferentemente. Essa, senhores? Não. Vamos para outra. B. Direta e indireta do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, não se aplicando, todavia, aos poderes legislativos e judiciário. Certo ou não? Por óbvio que não. C. Direta e indireta
mas não pela indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa, meus caros. D. Direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E a alternativa E. Direta e indireta, mas não pela direta, de qualquer dos poderes da União, estados, Distrito Federal e dos municípios. Se o senhor me falou, a alternativa D é a sua resposta certa. Então não me esqueça, quem segue os princípios básicos da administração? A administração direta, a administração indireta de todos os poderes, executivo, legislativo e também do judiciário, seja na esfera da União, dos estados, do município e também do Distrito Federal. Perfeito, senhores? Asterisco vermelho nisso. Questão importante aí nos concursos públicos. Avance mais um pouquinho. Quando nós olhamos para dentro da administração pública, nós devemos entendê-la sobre a ótica de dois sentidos. A administração pública ela tem um sentido material e a administração pública ela tem um sentido formal. Não me confunda sentido material com sentido formal. São dois sentidos diferentes. Vamos olhar primeiro para o sentido material da administração pública. Quando olhamos por sentido material, senhores, muitos doutrinadores entendem e o chamam de sentido objetivo. O sentido material também é chamado de sentido objetivo da administração pública. Nesse caso, nós estamos falando de atividades do qual a própria administração pública deve efetivamente desenvolver. São assuntos atrelados e relacionados à administração, enquanto exercício de suas funções públicas. São 4 os principais atividades próprias da administração. Acompanhe comigo aí na sua tela. Primeiro, serviço público. Segundo, polícia administrativa. Terceiro, fomentos. E quarto, intervenção. 4 figurinhas diferentes. Agora, qual que é a proposta? Vamos dar uma olhada, de forma breve, o que significa cada uma dessas 4 figurinhas. A primeira, quando falamos em serviço público, nós estamos tratando de serviços de utilidade ou serviços de comodidade, feito pela administração pública e deixado à disposição dos particulares, deixado à disposição dos administrados. Ou seja, são serviços, utilidades e comodidades entregues pelo Estado para a população. Por exemplo, um posto de saúde é um serviço público, ele presta um serviço público para a população. Por exemplo, uma campanha de vacinação é também um serviço, uma utilidade entregue à administração para os nossos administrados. Nesse caso, o que o senhor deve lembrar? Quem pode oferecer esse serviço, senhores? Primeira pessoa, a administração pública. A própria administração pode efetivamente entregar esses serviços por ela mesma. Ou a administração pode delegar a sua função para que particulares a exerçam. Ele entrega o serviço para que a iniciativa privada, em nome do Estado, exerça essa função. São diversas as espécies de delegações. Por exemplo, aquelas empresas que tomam conta dos pedágios em diversas rodovias brasileiras, eles recebem um serviço do Estado por delegação. Outro exemplo aqui que nós podemos citar, aquelas empresas que fazem transporte público, eles são delegados, recebem o dever de fazer o transporte municipal e intermunicipal da administração. Então, quem presta o serviço? A administração enquanto ente ou um particular do qual recebeu a delegação do Estado para prestar um serviço público. Perfeito, senhores? Segundo elemento, polícia administrativa. Aqui vem um erro de diversos candidatos. Toma cuidado. Quando falamos em polícia administrativa, não tem nada a ver com a função da polícia civil. Não tem nada a ver com a polícia militar. A nossa polícia administrativa, ele está intimamente relacionada
a ideia de restrição e condicionamentos. Acompanhe primeiro aí a leitura do seu slide aí na sua tela. Polícia administrativa são restrições ou condicionamentos impostos ao exercício das atividades privadas em benefício do interesse público. O exemplo mais clássico de todos, senhores, em prova, é a questão da vigilância sanitária. Dá uma olhadinha. Você tem um restaurante explorando determinada atividade, comida. Você presta um serviço privado. Isso é uma atividade eminentemente privada. Entretanto, para você exercer essa função, a vigilância sanitária periodicamente vai fazer fiscalizações na sua atividade. Ela tem poder de polícia, poder de restringir, poder de condicionar a forma como o senhor irá exercer essas atividades. Então, polícia administrativa está ligada à ideia do Estado interferindo numa atividade privada, em benefício do interesse coletivo, em benefício do interesse de toda a nossa população. Perfeito? Outra figurinha aqui, ó, a questão do fomento. O fomento, nós vemos direto aqui no Brasil. O que significa fomento? O Estado concedendo incentivo à iniciativa privada que presta ali uma utilidade pública. Vamos dar um exemplo aqui, ó, bem simples. A nossa administração pública concede um incentivo fiscal para as indústrias montadoras. Nós temos aqui em diversas regiões do Brasil, diversas indústrias montadoras de automóvel. Ele concede isenção de alguns tributos federais, tributos municipais, estaduais, para que incentive a exploração dessa atividade econômica. Então, o nosso fomento aqui, senhores, também está relacionado ao sentido material, ou também chamado sentido objetivo da nossa administração pública. Tranquilo? E por último aqui, a figura da intervenção. O Estado, ele acaba por interferir no serviço da iniciativa privada. Dá uma olhadinha. Quando falamos em intervenção, é literalmente o Estado, enquanto administração pública, interferindo dentro do setor privado. O exemplo mais clássico, se eu puder te dar, é aquela questão da desapropriação. Vamos imaginar, o Estado, a União, vai abrir uma rodovia. E essa rodovia vai passar em determinado local e existe algumas casas que estão no caminho dessa rodovia. Então, o que o Estado providencia? A desapropriação desses imóveis. O Estado interfere na propriedade privada em nome do interesse público. Isso é importante. A intervenção, o Estado interfere na vida privada, interfere na iniciativa privada, em nome do interesse coletivo, em nome do interesse público. Esse é um exemplo. Outro exemplo, prédios muito antigos, que têm interesse histórico. Por exemplo, o que o Estado faz? Faz aquela figura que chamamos de tombamento. Ele deixa aquele prédio tombado, ou seja, ele passa a ser um patrimônio histórico de determinada região. Você não pode desmontar, você não pode reformar sem autorização dos órgãos competentes. Entretanto, existe uma questão bem atual também relacionada à intervenção. Ultimamente, o Estado está interferindo no domínio econômico. Ele está interferindo na ordem econômica, não simplesmente como Estado, mas como agente regulador ou como agente normativo. O Estado interfere na ordem econômica como objetivo de regular, de normatizar alguma atividade econômica. Então, senhores, volta aqui, ó. Quais são os três serviços, os 4 sentidos da material da administração pública? Serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção. Perfeito? Tranquilinho até aqui? Agora, o que nós vamos fazer, senhores? Vamos avançar, vamos ver o sentido formal da administração pública. Quando falamos em sentido formal,
também chamamos de sentido subjetivo. Então ela é diferente. O sentido material é o sentido objetivo. O sentido formal é o sentido subjetivo. Nesse caso, no sentido formal, nós iremos olhar para todo o conjunto dos órgãos, o conjunto de pessoas jurídicas que vão integrar a nossa administração pública. Então, o nosso foco aqui, ele é diferente do sentido material. Aqui nós vamos olhar para quem compõe a administração pública. Quando olhamos para a administração, senhores, dá uma olhadinha na sua tela. São dois sentidos, o sentido formal e o sentido material, isso o senhor já sabe. O sentido formal, ele é composto por duas partes. Primeira, a chamada administração direta e a segunda, a chamada administração indireta. Tanto a administração direta quanto a administração indireta compõem os órgãos e também as pessoas jurídicas que integram a nossa administração pública. Agora, o que nós vamos fazer para o senhor não se perder? Nós vamos olhar, primeiro, para a administração direta. Segundo, nós vamos olhar para a figura da administração indireta. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro, a administração direta. Quando falamos administração direta, senhores, nós usamos a seguinte brincadeira. Você olha para o Estado. Imagina que o Estado é o corpo humano. A administração direta, ela é a espinha dorsal do Estado. É aquilo que estrutura, aquilo que dá base de sustentação para todo o Estado. Então, quando falamos administração pública direta, você deve lembrar, a administração pública direta, primeiro, só existe no poder executivo. Segundo, ele está subordinado diretamente ao poder executivo. Então, volta aqui. A administração pública direta, espinha dorsal do Estado, é a base do poder executivo. A ela está subordinado efetivamente ao nosso poder executivo. Professor, dá um exemplo. Te dou um não, te dou dois. Dois exemplos de administração pública direta. Primeiro exemplo, senhores, nós estamos falando dos ministérios. Ministérios é um órgão normalmente que aparece na esfera federal. Por exemplo, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, são ligados diretamente ao gabinete do presidente da República. Não importa quem esteja, os ministérios são vinculados diretamente ao poder executivo, ao chefe do executivo. Então, são a espinha dorsal do Estado. Agora, quando falamos na administração pública indireta, olha o detalhe, indireta, a administração pública indireta, nós estamos falando daquelas entidades que são descentralizadas. Descentralizadas, nós brincamos e falamos que são os braços e as pernas do Estado. Então, são braços e pernas do Estado. Dá uma olhadinha. Estão fora da espinha dorsal. Eles estão descentralizados. Qual é o objetivo? Qual é a função da administração pública indireta? Primeiro, prestar determinados serviços. E segundo, explorar determinadas atividades econômicas. Então, senhores, a administração indireta, o segredo para o senhor centrar é lembrar, Estado descentralizado, braços e pernas da administração pública. Perfeito? Agora, dá uma olhadinha nessa tabela. Essa tabela é bem elucidativa. Dica para os senhores, memorize. O senhor leu 1, 2, 3, 4 vezes, o senhor memoriza isso. Quem compõe a administração pública indireta? Autarquias, fundações, empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos lá? Repete aí comigo, senhor aí. Autarquias, fundações, empresa pública e sociedade de economia mista. O senhor repita isso mais 1 ou 2 vezes e toda vez que o senhor estudar, o senhor vai ler essa parte, que ela é importante. Então, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Perfeito?
Agora, qual que vai ser a tática? Vamos olhar para cada uma delas. Uma visão aqui superficial sobre cada uma. Primeira delas, autarquias. Quando falamos autarquias, o senhor deve lembrar o seguinte: ela é uma pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público, normalmente criada pela lei. E a função dessa pessoa jurídica de direito público, toma cuidado, sua prova é capaz de falar para os senhores que é pessoa jurídica de direito privado. Não é pessoa jurídica de direito privado. A autarquia é pessoa jurídica de direito público, criada pelo Estado. Ele tem uma função básica. Ele tem uma função de executar serviços do Estado. Ele executa serviços em nome do Estado. Quando o senhor olha para a autarquia, o senhor deve lembrar o seguinte. Primeira coisa, ela tem autonomia administrativa e tem autonomia financeira. Autonomia administrativa e autonomia financeira. Dá uma olhada. A autarquia é descentralização. Ela tem autonomia administrativa para gerir a sua administração e autonomia financeira, do direito, do dinheiro. Então, ela pertence à administração pública indireta. Além disso, o dinheiro que compõe essas autarquias vem da onde? Vem do capital público descentralizado. A administração pega parte do dinheiro e encaminha para essas autarquias para que elas desenvolvam a sua atividade. Existem alguns exemplos, acho que de todos, o mais famoso é o INSS. Já ouviram falar? Quase nunca, né? A Previdência Social. O INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social, é uma autarquia federal. Outro exemplo, já ouviram falar de um órgão chamado DETRAN? Não qualquer DETRAN, DETRAN São Paulo. DETRAN São Paulo foi criado recentemente, transformado recentemente em uma autarquia. Anatel, já ouviu falar também? Agência Nacional de Telecomunicações. Anatel é uma outra autarquia. Agora, quando eu me formei numa autarquia municipal. Eu me formei, não sei se você já ouviu falar, na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Essa faculdade, ela é uma autarquia do município de São Bernardo do Campo, executando um serviço em nome do Estado. No caso da minha faculdade, qual é o serviço que ela executa? Ensino de educação na área jurídica para o nível superior. Perfeito, senhores? Então essa é a figurinha da autarquia. Segundo, fundações públicas. Quando falamos em fundações, ela pode ser tanto uma pessoa jurídica de direito público, quanto uma pessoa jurídica de direito privado. Para o senhor saber se ela é pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado, você deve necessariamente olhar para a legislação, para a lei que criou essa fundação. Olha para a lei, e a lei que criou essa fundação, ela vai efetivamente apontar qual tipo de pessoa jurídica ela é. Então é indispensável olhar para a legislação. Da mesma forma, a fundação, ela executa serviços de interesse do Estado. Ela executa serviços de interesse do Estado. E da mesma forma como a autarquia, o capital público é descentralizado. Então o capital para eles também é uma parte do dinheiro concedido ao Estado para que ele exerça um serviço de interesse do Estado. Alguns doutrinadores da área do direito administrativo, alguns não, quase todos, falam que hoje, por conta do nosso ordenamento, existe quase nenhuma distinção entre autarquias e fundações. Muitos tratam elas como se fossem iguais, outros traçam a distinção. O professor trouxe para os senhores de forma separada, mas caso o senhor encontre isso em algum concurso com os dois juntos, não se assuste. Dependendo da questão, ela pode estar certa. O senhor só assinale uma alternativa nesse sentido, se não houver outra alternativa melhor. Bom? Belezinha? Alguns exemplos de fundação pública. Primeiro, Biblioteca Nacional. Já ouviu falar da Biblioteca Nacional? Então, a Biblioteca Nacional, ela é responsável por receber livros. Uma das suas funções, as pessoas escrevem livros, vão levar à Biblioteca Nacional para cadastrar e com isso ter o seu direito autoral assegurado. Fundação Universidade Federal do Amazonas. Hoje, no Brasil, quase todas as universidades federais, elas são
fundações públicas. Então esses são aí os dois maiores exemplos que eu trago para os senhores. Outra, dá uma olhadinha. Falamos autarquia, fundação, agora vamos falar da empresa pública. Dá uma olhadinha. Empresa pública, senhores, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela está inserida no mercado privado de competição. Essa empresa pública, ela exerce normalmente uma atividade econômica. E também exerce atividade econômica, está inserida no mercado privado de competição. O capital, o dinheiro dessa empresa pública é 100% dinheiro público. O Estado entrega dinheiro para essa empresa executar alguma atividade econômica. O exemplo mais clássico de todos é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma das empresas públicas. E por consequência, vamos dar uma olhadinha. Concurso da Caixa. A Caixa Econômica tem autonomia administrativa e tem autonomia financeira. Ou seja, ela pode se auto-administrar e tem poder para controlar os seus próprios ganhos. Perfeito, senhores? E o nosso último caso aqui, ó. A Sociedade de Economia Mista. Falou para o senhor Sociedade de Economia Mista. Olha o nome. Economia Mista. O capital, o dinheiro dessa sociedade, ele é o capital, é um dinheiro misto. Ou seja, ele é parte público e ele também é parte privado. Nessa hipótese, senhores, nós estamos falando de uma pessoa jurídica de direito privado, que também exerce aqui uma atividade econômica em nome do Estado. E também tem autonomia administrativa e também tem autonomia financeira. Professor, me dá um exemplo? Te dou. Primeiro, Petrobras. Já ouviu falar? Petrobras? Empresa que explora petróleo aqui no Brasil. É pequenininha, o senhor quase nunca ouviu falar dela. Petrobras é uma sociedade de economia mista. Outro exemplo, Banco do Brasil. Já ouviu falar do Banco do Brasil? Banco do Brasil também aí exerce uma função de sociedade de economia mista. Perfeito, senhores? Então, vamos combinar o seguinte. Se o senhor ficou com qualquer dúvida, volte aos nossos materiais, assista novamente a aula. Essa primeira parte ela é extremamente importante para o senhor entender. E não me esqueça, memorize o conteúdo do artigo 37. Na nossa próxima aula, acompanhe aí, dá uma olhadinha aí na sua tela. Nós vamos tratar dos princípios. Vamos começar a falar dos princípios. Princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vou ensinar uma técnica para os senhores para memorizar isso mais fácil. Perfeito, senhores? Um abraço, até o nosso próximo encontro.